É um prazer enorme, irmãos, poder estar convosco em mais uma atualização profética no seu canal, a Escola de Profecia. Juntos, pela graça de Deus, buscamos acompanhar os eventos que nos apontam a segunda vinda de Jesus Cristo. Para você que é novo aqui no canal, se quiser, se inscreva neste canal e faça parte desta grande família que se prepara para o encontro com o Salvador. Bem, irmãos, vamos continuar dando uma olhada no que vem acontecendo no mundo agora. E, em primeiro lugar, eu quero vos levar para o Médio Oriente. Sim, irmãos, uma situação triste lá. A noite foi tensa em Israel e é dito que foram contabilizados até agora 576 mortos, sim, irmãos, sendo 256 em Israel, 313 na faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia, sem contar com milhares de feridos até então. Meus irmãos, antes de avançar neste tópico e abordarei outro ao longo da nossa conversa, eu queria que a gente orasse, que a gente entregasse juntos nas mãos de Deus estes nossos irmãos em Israel. Venha comigo. Em tua presença, ó Pai, nos achamos. Viemos para clamar, para suplicar. Oramos em favor dos nossos irmãos em Israel, que neste momento difícil, muitos perderam seus queridos, muitos perderam propriedades, muitos estão desabrigados, muitos estão perplexos sem saber para onde irão. Oramos para que Jesus conforte o coração desses filhos seus. E que este povo um dia possa aceitar-lhe como Salvador. E muitos tenham a oportunidade de obter a salvação. Pedimos, Senhor Deus, que o inimigo que está criando toda essa agitação mundial seja envergonhado, Senhor. Poupe os teus filhos inocentes. Nós oramos, Senhor, nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Israel está enfrentando agora não só os ataques do grupo Hamas, mas também do Hezbollah, que é um grupo amigo do Hamas e que por acaso já disparou foguetes a Israel a partir do Líbano. E eles são um grupo de apoio ao povo palestino. E o governo de Israel está preparando os seus cidadãos para para situações difíceis pela frente. Em outras palavras, está dando um guia de sobrevivência para o seu povo, porque tudo pode acontecer. Nós vimos que o primeiro-ministro de Israel já declarou guerra e já disse que esse grupo Hamas vai pagar caro. Portanto, irmãos, está iniciando-se uma nova guerra, que nós não sabemos o que pode trazer no mundo. Vejam, irmãos, 8 de outubro, conflito entre Israel e Hamas entra no segundo dia com novas explosões. Está aqui, mais de 570 pessoas já morreram. Meus irmãos, nós perdemos o respeito pela vida. O ser humano perdeu o respeito pela vida. É morte por todo lado. Para onde que nós caminhamos como raça humana? E eu pergunto, sem Jesus, sem a promessa da volta de Jesus, que esperança há para este mundo, meus irmãos? Por mais que a gente consiga resolver os problemas climáticos, não vamos resolver rivalidades, não vamos resolver crimes, não vamos resolver a morte. É Jesus a esperança para este mundo, meus irmãos. E agora, vários países, incluindo os Estados Unidos da América, já prometeram oferecer apoio a Israel. Mas notem que, mesmo nos Estados Unidos da América, grupo de palestinos se lançaram às ruas para celebrar a invasão a Israel. Dá para entender uma coisa dessas? Se reuniram nas ruas para celebrar e manifestar seu apoio aos ataques em Israel. Vejam aqui, irmãos, isto é de algumas horas atrás.
grupos pró-palestinos dos Estados Unidos aplaudem o ataque, sim, irmãos, e planejam manifestações de apoio. Como é que isto é possível? Aplaudir morte, aplaudir desgraça, aplaudir destruição. Meus irmãos, isto é satânico. Isto é de Satanás. Satanás está criando estragos neste mundo. Não só nos Estados Unidos da América, em Londres, várias pessoas também saíram às ruas comemorando o ataque a Israel, irmãos. Vejam aqui. Londres, pessoas com bandeiras da Palestina comemoram o ataque do Hamas a Israel. Queridos irmãos. E agora, algo plausível. Eu fiquei maravilhado quando li isto, mas também é um pouco engraçado isto. Vejam, irmãos. Rússia pede cessar fogo imediato em Gaza. É interessante que a Rússia pede um cessar-fogo imediato. Então, por que não cessa o fogo lá na Ucrânia? Incoerência, mas incoerência. Bem, meus irmãos, esta é a situação triste que está acontecendo lá agora. Prometo trazer mais detalhes à medida que vamos recebendo essas informações. Eu quero vos levar para o outro lado da situação mundial. Sim, irmãos, realidades que provam que o nosso mundo está cada dia mais difícil. E eu digo que nós vivemos em um ponto de convergência de eventos. Estamos vendo muitos eventos convergindo. E todos estes nos levam à volta de Jesus, meus irmãos. Sim, muitos rios no mundo estão secando. E segundo a ONU falou isto há alguns meses atrás, a situação pode estar fora de controle devido às alterações climáticas. Eu vou vos mostrar aqui alguns vídeos, sites de notícias do que estão dizendo agora nos Estados Unidos da América e também no Brasil. Irmãos, vejam aqui, para começar. A ONU diz que crise hídrica global pode ser espiral fora de controle devido ao consumo excessivo e às mudanças climáticas. Sim, irmãos, a crise de água pode estar fora de controle. Eles dizem que o mundo enfrenta uma crise hídrica global iminente que ameaça ficar fora de controle. Sim, irmãos, eles dizem que até 2050 prevê-se que o número de pessoas nas cidades que enfrentam escassez de água quase duplique. Que até 2050, e eu espero que a gente não chegue lá, que Jesus, por sua graça, cumpra a promessa, por amor aos eleitos, os dias sejam abreviados. Irmãos, até 2050 eles dizem que o número de pessoas que vive nas cidades vai enfrentar, vai enfrentar crise de água. Isto já começou. Eles dizem que sem medidas para resolver o problema de escassez de água, haverá definitivamente uma crise global. Sim. Vejam também, ONU alerta para a crise hídrica global iminente. São vários sites de notícia que estão falando sobre isto. Vamos ver um pequeno vídeo, amados irmãos. Vejamos o que está acontecendo no mundo. Aquilo que está vindo. Vejam, irmãos. A Califórnia está ficando sem água. Então, você sabe que é importante reconhecer que, em um estado tão populoso, isso coloca não só a nossa segurança hídrica em risco, coloca a nossa segurança alimentar em risco, coloca a nossa economia em risco. Se a seca na Califórnia continuar, as restrições obrigatórias à água podem entrar em ação. A Califórnia ainda está numa mega seca. Esta seca de longo prazo em que estamos é pior do que já vimos nos últimos milênios. Notem, irmãos, pior do que já vimos nos últimos milênios, dizem eles. Irmãos, vejam aqui. Rio Mississippi vive seca histórica e a água do mar começa a invadir seu curso nos Estados Unidos da América. O que é isto, amados irmãos? O que é isto? E agora? Porque as águas estão se tornando, as águas dos rios estão se tornando salgadas. Muitos residentes tiveram que optar pelo consumo de álcool para substituir a água. Percebe, irmãos, que coisas são estas? Vejam aqui. Água salgada no Mississippi ameaça abastecimento de água em Nova Orleans, nos Estados Unidos da América. Sim, e muitos estão optando agora por consumir álcool.
O presidente Biden, há alguns dias atrás, declarou emergência. Biden enviará assistência em desastres para a Louisiana, já que a água salgada ameaça a água potável do estado. Tem muitos que dizem que estas coisas são normais, que estas coisas não significam nada. Bem, vemos o vídeo, irmãos. Em Nova Orleans, a água engarrafada se transformou numa mercadoria quente, com algumas prateleiras de lojas quase vazias. Estou fora desde manhã, nada nas prateleiras das lojas. Não sei quando vão conseguir alguma coisa. Não há nada que vá resolver este desafio para nós. Vai ser uma combinação de muitos esforços diferentes. Será que é neste mundo que nós devemos concentrar as nossas esperanças? Assim, desse jeito? Diz a palavra de Deus, se as nossas esperanças em Cristo limitam-se apenas a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E isto não está acontecendo só nos Estados Unidos da América. Na América do Sul nós vemos também. No Brasil, Amazonas. Vejam aqui, irmãos. Isto é de 28 de setembro. Vejam, seca fora do normal em rios da Amazônia tem relação com El Niño e aquecimento do Atlântico Norte. Aqui na minha direita, a gente consegue mostrar para quem está em casa o cenário de como tem sido os últimos dias. Da seca que castiga os rios, mas também a grande onda de fumaça. Inclusive hoje Manaus amanheceu encoberta mais uma vez por essa grande nuvem de fumaça. Ao fundo que a gente mostra agora fica a região da capital amazonense. Agora, por conta dessa seca mais severa, dos 62 municípios do Amazonas, pelo menos 17 já decretaram situação de emergência e por conta dessa situação. Agora, em Manaus, um lago desapareceu, secou completamente. E o cenário, nós temos imagens para mostrar para quem está em casa, é realmente de desolação. Nós conversamos com um dos proprietários, ele disse que registra queda nas vendas, por exemplo, de 95%, e que nessa semana ele conseguiu vender apenas uma garrafa de água para quem está em casa ter uma dimensão da situação. Ou seja, além da seca, as queimadas também têm afetado municípios do interior do Amazonas. Por conta disso, o governo federal anunciou uma força-tarefa no início da semana. O objetivo é levar ajuda humanitária para os municípios que mais têm sofrido com essa estiagem severa aqui no Amazonas. E eu sinto muito por todos aqueles que estão sendo afetados por esta situação agora. Oremos uns pelos outros. Mas, irmãos, eu quero terminar confortando o vosso coração. Por mais que a água do mundo esteja acabando, existe uma água que nunca acabará. E essa água é Jesus Cristo. Vejam, ele diz, João capítulo 4, verso 14... Jesus diz, começando o verso 13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber desta água dos rios do mundo terá sede outra vez. Verso 15, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Irmãos, eu não sei se isto irá nos afetar assim de forma dramática. Eu não sei, eu espero que não nos afete assim. Mas se acontecer, eu lhe peço, permaneça calmo, segure a sua fé, apoie sua fé em Jesus Cristo, porque Ele é a água da vida, uma água que nunca acabará. Tome dessa água e você jamais terá sede.